Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, atentos à palavra de Deus, nesse dia 27 de setembro de 2024, nessa sexta-feira, dia de São Vicente de Paulo, presbítero e memória. Vicente nasceu na França em 1581 e morreu em Paris 27 de setembro de 1660. Como sacerdote, pároco, dedicou-se primeiro à evangelização das populações rurais. Foi capelão das galeras e apóstolos da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Na sua escola se formaram sacerdotes religiosos e leigos, que foram os animadores da igreja na França, e sua voz se fez intérprete dos direitos dos humildes, junto aos poderosos. Promoveu uma forma simples e popular de evangelização. Fundou os Padres da Missão, os Lazaristas, em 1625 e, junto com Santa Luísa de Marillac, as Filhas da Caridade, em 1633. Unidos na fé, o Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: o que dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é Jesus para nós? Qual é a experiência que nós temos dele? O que ele representa para a nossa vida? Como seria a minha vida sem Jesus? Como seria a minha vida sem a fé, sem a igreja? Como seria a minha vida, a minha história sem a oração? E a gente faz sempre essas perguntas porque é o momento em que Jesus faz essa pergunta também. O que dizem aí a meu respeito? Quem sou eu para esse povo? O que eu represento para esse povo? O que eu significo para eles? O que eles estão achando? As revisões de vida sempre nos levam a isso. A revisão de vida sempre nos leva a rever o caminho que nós estamos fazendo. Durante muitos anos da minha vida, eu acabei sonhando com um certo poder, né? Uma certa vaidade, um certo prestígio, uma certa fama. E isso não veio. Isso não veio. Mas também olhando hoje para os famosos, poderosos, não sei se eles têm a mesma consciência que eu tenho, se têm a mesma visão de mundo que eu tenho. Parece que às vezes nós somos funcionários sagrados e não homens e mulheres de fé que rezam. Às vezes Jesus parece um desconhecido ou um milagreiro ou alguém que resolve os meus problemas na medida que eu pago com a minha oração. Mas na gratuidade, Jesus é alguém diferente. Jesus não pensa as coisas nossas. A fama dele não é porque ele quer, a fama dele não é um desejo pessoal. O que Jesus quer é gente convertida que tem o jeito de Deus, que traga para o próprio gabarito o mesmo gabarito de Jesus Cristo, que possa fazer as coisas que ele faz. O que Deus quer é que alguém comece a olhar para o seu Filho Jesus e descubra quem ele é. E na medida que nós vamos descobrindo quem é Jesus, a gente acaba descobrindo quem somos nós diante dele. Quem sou eu diante de Jesus? É a grande pergunta. Quem sou eu diante de Jesus e quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Nessa revisão de vida, tu és o Messias de Deus, a resposta de Pedro. E a reação de Jesus é anunciar a sua paixão. Fica estranho para nós, como é que a gente diz que Jesus é o Redentor e ele anuncia a sua paixão? Como é que a gente fala que Jesus é Deus e ele anuncia a sua morte? Como é que ficaria a cabeça dos discípulos diante disso que nós acabamos de ouvir?
Viu? Olha bem como é dito. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Viu? A resposta: mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou. Jesus proíbe uma profissão de fé e acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito. Já começa mal. Já começa estranho. Como é que eu professo que tu és o Cristo e você me diz que vai sofrer muito? Ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutor da lei. Como é que você me fala que ser rejeitado pelos homens da fé? As contradições da vida para mostrar que Deus não pensa na lógica do poder. Deus não pensa na lógica da grandeza. Deus não pensa na lógica da religião comercial. Deus não pensa na lógica da ganância. Deus pensa na lógica do perdão. Deus pensa na lógica da acolhida. Deus pensa na lógica de que o ser humano tem que sair do estado de caos, das trevas e ser colocado no mundo da luz. E aí Jesus vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então é estranho, porque na medida que Jesus quer saber quem é ele para os discípulos, através de Pedro, dão uma resposta, Jesus mostra o fim dele. E aí que é isso que é o difícil da fé. Como é que eu posso acreditar num Deus que diz para mim que vai sofrer, ser rejeitado pelo mundo religioso, vai morrer, e eu tenho a mínima ideia do que é ressurreição? Não tenho a mínima ideia do que é ressurreição. Não havia experiência de ressurreição. Não havia ideia de ressurreição. Falava de ressurreição, que a vida continua. Como se dá isso? É só no encontro da experiência após a morte de Jesus é que eles começam a despertar, acordar, perceber. Por isso, a ressurreição começa no encontro. No encontro que faz experiência de reconhecimento. Viu? E aí a gente descobrir, a gente tira a coberta da realidade. A gente percebe quem é Jesus, que se revela, tira o véu para nós, mostra sua face ressuscitada, e por isso a gente tira a coberta e descobre quem é Jesus. Que Deus possa abençoar e iluminar nós, e que a gente possa ser alguém para Jesus, do mesmo modo que Jesus é alguém para nós. E é nesse encontro de alguém que nós encontramos a unidade, o amor, a paz e o perdão. Um abraço, até mais.